Milionário surpreso ao ajudar Dona Maria, negra sem grana para pagar o pãozinho. São Paulo fervilhava. Buzinas, gritaria, aquela loucura de sempre. No meio do caos, Ana, 30 e poucos, o rosto marcado pelo cansaço, segurava firme a mão de Sofia, 6 anos, enquanto Manuela, a caçula de 4, puxava a barra da sua saia. 3 Marias no meio do furacão. Fugiram de Minas, do Valdemar, aquele traste que não aceitava o fim. Ameaçava, gritava, dizia que ia tirar as meninas dela. O terror. A Vila Madalena era nova casa, um quartinho apertado, alugado com as economias sofridas. Faxina aqui, faxina ali. Um bico, outro bico, para não deixar faltar o básico para as filhas. Naquele dia, a grana estava curta, quase nada para janta. A cabeça doía, o corpo pedia arrego. Calma, filhas, a gente vai dar um jeito. Sussurrava mais para si do que para elas. De repente, esbarrão. Papéis voaram, sacola rasgou. Ricardo, um cara na casa dos 40, terno e gravata, cara de poucos amigos, dono de uma startup modernosa ali perto, parou. Olhou a cena, a mulher morena, sofrida, as 2 menininhas agarradas nela. O pão rolando no chão. Uma pontada no peito. Me desculpa, deixa eu te ajudar, ele disse. A voz rouca. Ana na defensiva, os olhos desconfiados. Homem rico ajudando faxineira? Era bom demais para ser verdade. Ricardo insistiu. Falou de um emprego na empresa dele, serviços gerais, salário decente, carteira assinada. Ana hesitou. Orgulho? Medo? Vai saber. Mas a imagem das filhas comendo pão com requeijão no jantar falou mais alto. Eu aceito, disse, a voz embargada. O escritório era outro mundo. Gente jovem, computadores, café expresso. Tudo diferente da vida sofrida que ela conhecia. Ana se dedicou, limpava, organizava, fazia tudo com capricho. Ricardo observava. A força daquela mulher, a garra, a dedicação. Começou a se aproximar, a perguntar das meninas. A oferecer carona. Uma amizade improvável nasceu ali. Ana se sentia segura, protegida. Mas a calmaria dura pouco, né? Valdemar, o ex-marido, não ia deixar barato. Descobriu o paradeiro dela e das filhas. Chegou em São Paulo com a fúria de um touro. Perseguições, ameaças, advogados, a luta pela guarda das meninas. Um inferno. E para piorar, Ana descobriu que Ricardo e Valdemar se conheciam. Um segredo obscuro ligava os dois. Que rolo era aquele? Ricardo se esquivava, não dava explicações. Uma noite, ao voltar para casa, um bilhete anônimo na porta. Não confie em ninguém. Ele está mais perto do que você imagina. O mundo de Ana desabou. Em quem acreditar? Ricardo era anjo ou demônio? Valdemar estava por trás de tudo? A história estava só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O mundo de Ana desabou. Em quem acreditar? Ricardo era anjo ou demônio? Valdemar estava por trás de tudo. A história estava só começando.
A cabeça girava, a vista embaçada. Aquele bilhete. Não confiei em ninguém. Mas em quem confiar, meu Deus? Ricardo? Impossível. Ele tinha sido tão bom, tão atencioso. Valdemar? Aquele traste era capaz de tudo. Mas por que ele faria isso? Precisava pensar, respirar fundo. Pegou as meninas na escola. Um sorriso amarelo no rosto. Sofia e Manuela, não. Mereciam nada disso. Precisavam de paz, de segurança. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Ana mal tocou na comida. As meninas, como sempre, falavam pelos cotovelos. Era a alegria delas que a mantinha viva. Depois que as colocou para dormir, pegou o celular. Hesitou. Ligar para Ricardo? Contar sobre o bilhete? Decidiu esperar. Precisava de provas. No dia seguinte, no escritório, Ricardo parecia o mesmo. Sorriso no rosto, bom dia animado. Mas Ana não conseguia encará-lo nos olhos. Cada gesto, cada palavra parecia ter outro significado. Tudo bem, Ana? Você parece abatida, perguntou Ricardo, preocupado. Tudo bem sim, respondeu, desviando o olhar. À tarde, um envelope pardo na sua mesa, sem emitente. Abriu o coração na garganta. Fotos. Fotos de Ricardo e Valdemar juntos, rindo, apertando as mãos, em um bar, em um carro, em um motel. Ana cambaleou. Precisou se apoiar na mesa para não cair. O mundo girava, a respiração faltava. Ricardo com Valdemar? Impossível! Naquele momento, Ricardo entrou na sala. Viu o envelope, as fotos espalhadas na mesa. O rosto empalideceu. Ana, eu posso explicar, disse, a voz trêmula. Explicar o quê, Ricardo? Que você é amigo daquele monstro? Que vocês estão juntos para me ferrar? A voz de Ana era puro veneno. Ricardo tentou se aproximar, mas Ana recuou. Não chega perto de mim. Eu confiei em você. Achei que você era diferente. Que nojo! De repente, um grito agudo ecoou pelo escritório. Sofia! A menina estava ali, parada na porta, os olhos arregalados, as mãos na boca. Tinha ouvido tudo. Mamãe, quem é ele? Perguntou, apontando para Ricardo. Ana não conseguiu responder. As pernas tremiam, a voz sumiu. Ricardo tentou se aproximar de Sofia, mas a menina gritou e correu para os braços da mãe. Foi quando a ficha caiu. Ana olhou para Ricardo, viu o desespero em seus olhos e entendeu. Não era amizade. Não, era parceria. Era muito pior. Você é o pai dela? Perguntou, a voz um sussurro. Ricardo abaixou a cabeça, os ombros curvados. Um silêncio sepulcral tomou conta do escritório. Sim, respondeu, quase inaudível. Eu sou o pai da Sofia. O chão sumiu sob os pés de Ana. O ar faltou. A traição, a mentira, a crueldade, tudo a atingiu como um soco no estômago. Valdemar não era o único monstro da história. Ricardo era pior, muito pior. E naquele momento, no meio do caos, uma nova revelação. Ana percebeu que Manuela tinha os mesmos olhos azuis de Ricardo. E naquele momento, no meio do caos, uma nova revelação. Ana percebeu que Manuela tinha os mesmos olhos azuis de Ricardo. O silêncio pesou toneladas. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Manuela, filha de Ricardo? Não podia ser. Aquele traste do Valdemar era ruim, mas não a esse ponto. Tinha que ser engano. Ricardo não dizia nada, só engolia em seco. Sofia chorava agarrada na mãe, sem entender a briga. A galera do escritório assistia tudo de boca aberta,
cochichando. Que zona? Não, não pode ser. Ana conseguiu dizer, a voz um fio. A Manuela é do Valdemar. Ricardo levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Não, Ana, a Manuela é minha. Sempre soube. Pronto, o mundo desabou de vez. Ana cambaleou, precisou se apoiar na mesa. Duas filhas de pais diferentes? Que novela mexicana era aquela? Mas a coisa estava longe de acabar. De repente, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Valdemar, a cara fechada, a camisa amassada, o olhar de predador. "Cadê minhas filhas, sua vagabunda?" gritou, avançando em direção a Ana. Ricardo se colocou na frente. "Sai daqui, Valdemar. Isso não é da sua conta." Valdemar riu, uma risada macabra que arrepiou a espinha de todo mundo. "Não é da minha conta? Acha mesmo? Pois preparem-se." Para a surpresa, e num movimento rápido, tirou um envelope do bolso e jogou na mesa. Fotos. Fotos de Ana e Ricardo, juntos, em um motel, numa cama, aos beijos. Ana arregalou os olhos. Impossível. Ela nunca tinha ficado com Ricardo daquele jeito. Aquelas fotos eram montagem. "Isso é mentira!" gritou, do rosto em chamas. "Montagem, eu nunca!" Valdemar deu de ombros. "Conta outra, safada. Todo mundo aqui sabe o tipo de mulher que você é." O escritório inteiro ficou em silêncio. Ana sentiu os olhares de julgamento, a desconfiança. Ninguém acreditava nela. Mas o pior ainda estava por vir. Valdemar se virou para Sofia e Manuela, que assistiam tudo apavoradas. "Meninas", disse com uma voz estranhamente calma, "eu tenho uma coisa importante para contar para vocês." Ele se ajoelhou, ficando na altura das meninas. "A verdade é que eu não sou o pai de vocês. Nunca fui." Sofia e Manuela se entreolharam, confusas. Ana sentiu um calafrio. O que aquele louco inventar? "O pai de vocês. O pai de vocês está bem aqui." Valdemar continuou, apontando para ele mesmo. "Eu sempre fui o pai de vocês duas. A Ana mentiu para vocês. Ela nunca quis que vocês soubessem a verdade." Um grito cortou o silêncio. Não era de Ana. Era de Ricardo. "Não, não pode ser!" gritou, caindo de joelhos. "É mentira! Ela me disse, ela me garantiu que a Manuela era minha filha." Valdemar riu de novo. Aquela risada que dava medo. "Pois é, Ricardinho. Parece que você também caiu na lábia da Maria sem vergonha." Ana não entendia nada. Ricardo achava que a Manuela era filha dele? Valdemar dizendo que era pai das duas? O que estava acontecendo ali? De repente, uma voz fraca se fez ouvir. Vinha de Sofia, que até então estava em silêncio, agarrada à mãe. "Mamãe", a menina sussurrou, os olhos marejados. "Quem? É o meu pai de verdade?" Ana olhou para a filha, o coração partido. Não sabia o que dizer. Não sabia em quem acreditar. Mas antes que pudesse responder, uma figura surgiu na porta do escritório. Uma senhora elegante, de cabelos grisalhos, o rosto sereno. "Chega, Valdemar", disse, a voz firme. "Já chega de mentiras." Todos se viraram para ela, surpresos. Quem era aquela mulher? O que ela tinha a ver com aquela história toda? A senhora respirou fundo e olhou diretamente para Ana. "Meu nome é Helena", disse, "e eu sou a mãe do Valdemar e do Ricardo." O silêncio voltou a reinar. No escritório. Mas dessa vez era um silêncio carregado de espanto, de incredulidade. Valdemar e Ricardo, irmãos? E a Helena, a mãe deles? O que significava tudo aquilo? Ana sentiu a cabeça girar. Aquele dia não podia ficar pior. Mas ficou. Porque Helena, sem tirar os olhos de Ana, completou. "E você, querida? Você é minha neta, a filha que eu nunca conheci. E você, querida, você é minha neta,
A filha que eu nunca conheci. O quê? Neta? Filha? A voz de Helena ecoou no escritório como um trovão. Ana sentiu as pernas bambas, o estômago embrulhado. Era muita informação para processar de uma vez só. A mãe do Valdemar e do Ricardo. A avó dela? Não, isso não faz sentido. Ana conseguiu murmurar, a voz tremendo. Minha mãe? Meus pais? Helena se aproximou, o olhar cheio de tristeza. Sua mãe era minha filha, Maria. Fugiu de casa grávida muitos anos atrás. Eu procurei por ela, mas nunca encontrei. Até agora. Maria? A mãe de Ana se chamava Maria? Ela sempre pensou que o nome da mãe era Joana. Tantas mentiras, tantas máscaras caindo. Valdemar e Ricardo estavam em choque, a boca aberta sem reação. Sofia e Manuela, agarradas em Ana, choravam assustadas. A cena era um caos completo. De repente, um grito agudo cortou o ar. Era Valdemar. Isso é tudo mentira! Ela tá mentindo! Essa velha gagá quer roubar minhas filhas! Ele berrava, os olhos vermelhos de fúria. Valdemar se jogou em cima de Helena, tentando agarrá-la. Ricardo reagiu rápido e o puxou para trás, começando uma briga feia ali mesmo, no meio do escritório. Socos voavam, gritos ecoavam. A galera da empresa tentava separar os dois, mas era inútil. No meio da confusão, Ana sentiu uma pontada forte na cabeça. A vista escureceu, o chão sumiu sob seus pés. Ela desmaiou. Quando acordou, estava deitada em uma cama de hospital. Um cheiro forte de álcool pairava no ar. A cabeça doía, o corpo todo estava dolorido. Ao lado da cama, Helena a observava com um olhar preocupado. Que bom que você acordou, querida. Estava tão preocupada. O que aconteceu? Ana perguntou, a voz rouca. Você desmaiou, querida. Foi muita emoção de uma vez só. Mas está tudo bem agora. Você está segura. Segura? Será mesmo? Tantas perguntas rodavam na cabeça de Ana. Quem era aquela mulher? Por que sua mãe tinha fugido? Quem era o pai dela? E as meninas? Valdemar e Ricardo? Irmãos? E ela, neta daquela? Senhora? O Valdemar e as meninas? Ana tentava juntar as ideias. Eles estão bem, querida. A polícia já levou o Valdemar. Ele vai pagar por tudo o que fez. E o Ricardo, ele está muito arrependido. Quer te ajudar, quer te proteger. Arrependido? Ricardo? Depois de tudo o que aconteceu? Depois de todas as mentiras? De repente, a porta do quarto se abriu e Ricardo entrou. O rosto abatido, os olhos vermelhos. Ana, me perdoa, ele disse, a voz embargada. Eu fui um idiota, um covarde. Eu não sabia de nada disso, eu juro. Ana não disse nada. Apenas o encarou, os olhos cheios de lágrimas. Como podia acreditar em alguém depois de tudo o que aconteceu? Ricardo se aproximou, tentou tocar em sua mão, mas Ana se afastou. Não chega perto de mim, ela disse, a voz fria. Eu não quero ver você nunca mais. Ricardo abaixou a cabeça, derrotado. Saiu do quarto em silêncio. Helena suspirou. Dê um tempo para ele, querida. Ele te ama e ama as meninas. Ama. Amor. Ana não sabia mais o que era amor. Só sabia que sua vida tinha virado de cabeça para baixo e que nada seria como antes. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto, trazendo uma bandeja com comida. Precisa se alimentar, querida. Precisa ficar forte. Ana olhou para a comida, sem apetite. Não conseguia engolir nada. Coma, querida. Helena insistiu. Pelas meninas. Elas precisam de você. As meninas, Sofia e Manuela. Elas eram a única coisa que importava. Precisava ser forte por elas.
Ana pegou a colher e começou a comer, lentamente. A cada garfada, uma nova pergunta surgia em sua mente. Quem era ela? Afinal, qual era a sua história? E o que o futuro reservava para ela e suas filhas? De repente, um barulho alto ecoou pelo hospital. Um estrondo, gritos, pânico. Ana se assustou. O que estava acontecendo? Helena correu para a janela, o rosto pálido. Meu Deus, não pode ser. Ana se levantou da cama cambaleando e foi até a janela. O que viu a fez paralisar. Uma fumaça densa saía de um dos quartos do hospital. E no meio da fumaça, uma figura familiar, Valdemar. Ele estava lá, no meio do fogo, com um sorriso macabro no rosto. E nos braços segurava Sofia e Manuela. Ele estava lá, no meio do fogo, com um sorriso macabro no rosto. E nos braços segurava Sofia e Manuela. O mundo parou. Ana não respirava. Helena gritava, desesperada. Ricardo, que tinha acabado de sair do quarto, voltou correndo, os olhos arregalados. Não, Valdemar, não faz isso! Ele berrava, tentando passar pela porta. Mas as chamas já lambiam a entrada. O calor era insuportável. A fumaça, densa e tóxica, invadia o corredor. As meninas, as minhas filhas! Ana conseguiu gritar, antes de sentir as pernas fraquejarem de novo. Helena a segurou, tentando acalmá-la. Calma, querida. Vamos dar um jeito. Os bombeiros já estão chegando. Mas Ana não ouvia. Só conseguia ver Valdemar, no meio do fogo, com as filhas nos braços. Um pesadelo. A imagem que a assombraria para sempre. De repente, Valdemar começou a falar. A voz distorcida pelo fogo, mas ainda assim audível. Eu avisei que ia me vingar. Vocês me tiraram tudo. Agora vou levar as duas comigo. E num gesto rápido, Valdemar jogou as meninas para dentro do quarto, fechando a porta em seguida. Um grito de horror ecoou pelo hospital. Ana se debateu nos braços de Helena, tentando correr para o quarto. Mas era tarde demais. As chamas se alastraram rapidamente, consumindo tudo. O fogo crepitava, engolindo o quarto inteiro. Os bombeiros chegaram, finalmente. Mas a essa altura, não havia mais nada a ser feito. O quarto estava em chamas. Valdemar e as meninas... Ana desmaiou de novo. Quando acordou, estava no mesmo quarto, mas tudo estava diferente. Mais calmo, mais silencioso. Helena estava sentada ao lado da cama, os olhos vermelhos e inchados. Elas se foram, querida. Helena disse, a voz embargada. Elas se foram. Ana não chorou, não gritou, apenas ficou ali, parada, olhando para o teto. O vazio era tão grande, tão profundo, que não havia espaço para mais nada. As meninas, suas meninas. Mortas, queimadas vivas, por Valdemar, por causa dela. De repente, um pensamento invadiu a mente de Ana. Um pensamento sombrio, desesperador. Valdemar, ele tinha conseguido. Ele tinha se vingado. Ele tinha destruído tudo o que ela amava. Mas, e se ele não estivesse morto? E se ele tivesse sobrevivido? E se ele estivesse planejando se vingar de novo? Ana se levantou da cama, decidida. Precisava saber a verdade. Precisava ter certeza de que Valdemar estava realmente morto. Onde ele está? Ana perguntou, a voz firme. Onde está o corpo dele? Helena a olhou assustada. Querida, não faça isso. Deixe-o em paz. Ele já causou dor demais. Não, eu preciso ver. Eu preciso ter certeza. Ana insistiu, ignorando os apelos de Helena. Helena suspirou,
derrotada. Está bem, eu te levo até lá. Juntas, elas foram até o necrotério do hospital. O cheiro de formol era forte, nauseante. Ana sentiu o estômago embrulhar. Um dos funcionários abriu a gaveta. Ana se aproximou, hesitante, e então ela viu o corpo queimado, deformado, irreconhecível. Mas algo estava errado. Ana se aproximou mais, examinando o corpo com atenção. Então ela percebeu. Aquele não era o corpo de Valdemar. Aquele corpo era de uma mulher. Ana se afastou, cambaleando. O mundo girava. Não, não pode ser, ela murmurou, incrédula. Onde está o Valdemar? Naquele momento, um homem entrou no necrotério. Um homem, alto, forte, com um sorriso no rosto. Valdemar. Surpresa, Ana. Ele disse, a voz fria e calculista. Achou mesmo que eu ia morrer tão fácil assim? E então, Valdemar olhou para Helena e completou. Mãe, que bom que você veio me visitar. Temos muito que conversar. Mãe, que bom que você veio me visitar. Temos muito que conversar. Ana não conseguia respirar. Aquele monstro, vivo, e chamando Helena de mãe. A mãe dela, a avó das suas filhas. Um nó na garganta, a vista embaçada. O mundo girando. Helena, paralisada, olhava para Valdemar com horror. Você está vivo? Mas como? Valdemar riu. Uma risada fria, sem emoção. Truques, mamãe. Truques. Sempre fui o seu preferido, não fui? Mais esperto que o Ricardinho. Mais forte. Mais ambicioso. Ricardo, que assistia tudo de boca aberta, finalmente reagiu. Avançou para cima de Valdemar, com a fúria de um touro. Seu desgraçado, você matou as minhas filhas. Eu vou te arrebentar. Mas Valdemar era mais rápido. Desviou do golpe e sacou uma arma. Uma arma pequena, prateada. Apontou para Ricardo. Para trás, Ricardinho. Não quero sujar minhas mãos com seu sangue. Pelo menos não hoje. O silêncio tomou conta do necrotério. Só se ouvia a respiração, ofegante de Ricardo e o choro silencioso de Ana. De repente, Valdemar se virou para Ana. Um sorriso cruel nos lábios. Sabe, Ana, eu sempre te achei bonitinha. Pena que você me trocou pelo meu irmãozinho. Mas não se preocupe. Em breve estaremos todos juntos no inferno. E num movimento rápido, Valdemar apontou a arma para a cabeça de Ana. Não! Helena gritou desesperada. Não faça isso, Valdemar. Ela é sua irmã! Sua irmã! Irmã? Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Seu irmão? Impossível! Valdemar parou. Olhou para Helena, confuso. O que você está dizendo, mãe? Ela não é minha irmã. Helena começou a chorar. Um choro convulsivo, desesperado. É verdade, meu filho. Ana é sua irmã. Ela é filha do meu primeiro marido, antes de eu conhecer o seu pai. O silêncio voltou a reinar no necrotério. Valdemar olhava para Ana, incrédulo. A arma tremia em sua mão. Ana não conseguia acreditar. Seu irmão, o homem que a odiava, o homem que matou suas filhas, seu irmão? De repente, um barulho alto ecoou pelo necrotério. Um tiro. Mas não veio da arma de Valdemar. Veio da mão de Helena. Helena tinha atirado em Valdemar. Valdemar caiu no chão, a arma rolando para longe. O sangue jorrava de seu peito. Helena jogou a arma no chão e correu para os braços de Ana. Me perdoa, minha filha. Me perdoa. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Ana não disse nada. Apenas ficou ali, parada, nos braços de Helena. A cabeça girava. O corpo tremia. Valdemar, seu irmão, morto pela própria mãe, que também era sua avó. Ricardo em choque,
olhava para o corpo de Valdemar, sem acreditar no que tinha acontecido. De repente, Helena se afastou de Ana e olhou para Ricardo, um olhar frio, calculista. Agora só falta você, Ricardinho, ela disse, a voz rouca. E antes que Ricardo pudesse reagir, Helena pegou a arma do chão e apontou para ele. Você sempre foi o meu problema, Ricardo. Sempre atrapalhou os meus planos. Mas agora tudo vai acabar. E Helena apertou o gatilho. Mas a arma não disparou. Helena olhou para a arma confusa. Tentou de novo. Nada. Droga, ela gritou, jogando a arma no chão. De repente, Helena começou a rir. Uma risada histérica, assustadora. Vocês acham que acabou? Acham que eu vou deixar vocês em paz? Vocês estão muito enganados. A minha vingança está apenas começando. E no movimento rápido, Helena pegou um frasco de formol que estava em cima da mesa e bebeu tudo de uma vez. Ana e Ricardo gritaram, horrorizados. Helena caiu no chão, convulsionando. A espuma saía de sua boca. Em poucos segundos, Helena estava morta. Ana e Ricardo se entreolharam. O silêncio tomou conta do necrotério. Um silêncio pesado, macabro. O que tinha acontecido ali? Tantas mortes, tantas revelações, tanta dor. De repente, um barulho de sirene se aproximava. A polícia estava chegando. Ana olhou para Ricardo, os olhos cheios de lágrimas. O que vamos fazer? Ela perguntou, a voz tremendo. Ricardo se aproximou, segurou a mão dela. Eu não sei, Ana. Mas, juntos, vamos superar isso. Juntos, vamos recomeçar. Mas no fundo, Ana sabia que nada seria como antes. As feridas eram profundas demais. A dor era insuportável. E enquanto esperavam a polícia chegar, Ana percebeu algo. Algo que a fez tremer da cabeça aos pés. Aquele frasco de formol estava vazio. Helena não tinha bebido formol. O que ela tinha bebido, então? E onde ela tinha aprendido a atirar? Aquele frasco de formol, vazio. Helena não tinha bebido formol. O que ela tinha bebido, então? E onde ela tinha aprendido a atirar? As sirenes gritavam lá fora, cada vez mais perto. Ricardo tremia, segurando a mão de Ana. O necrotério era um caos. 2 corpos estirados no chão, sangue por todo lado, o cheiro da morte pairando no ar. A gente precisa sair daqui, Ricardo sussurrou, a voz embargada. A polícia vai chegar, vão fazer perguntas. Ana não respondia. Olhava fixamente para o corpo de Helena, a mente girando. Uma avalanche de pensamentos, de dúvidas, de medos. De repente, um clique, um estalo na memória. Ana se lembrou de algo. Algo que Helena tinha dito. A minha vingança está apenas começando. Aquelas palavras ecoaram em sua cabeça. A vingança? Mas contra quem? E por quê? Ana puxou a mão de Ricardo com força. Não, a gente não pode ir embora. Tem alguma coisa errada, alguma coisa muito errada. Ricardo a olhou, confuso. O que você quer dizer, Ana? Não dá para ficar aqui. É uma cena de crime. Eu sei, Ricardo, mas a gente precisa descobrir o que aconteceu de verdade. A Helena, ela não era uma louca qualquer. Tinha alguma coisa por trás disso tudo. E a gente precisa descobrir o quê? Antes que Ricardo pudesse responder, a porta do necrotério se abriu com um estrondo. Vários policiais entraram, armas em punho. Parados, mãos para cima. Um deles gritou. Ana e Ricardo obedeceram, as mãos levantadas. Os policiais os revistaram, algemaram e os levaram para fora do necrotério. Na delegacia, a mesma coisa. Perguntas, acusações, desconfiança. Ana e Ricardo tentavam explicar o que tinha acontecido, mas ninguém acreditava neles.
Vocês são os principais suspeitos, o delegado disse, com um olhar duro. Uma família inteira morta. É difícil acreditar que foi tudo por acaso. Ana sentia o desespero aumentar. Presa, acusada de crimes que não cometeu. E o pior, sem saber o que realmente tinha acontecido. De repente, um policial entrou na sala com um envelope nas mãos. Delegado, chegou isso aqui. É, para a senhora Ana. O delegado pegou o envelope, examinou e entregou para Ana. Pode abrir, mas não tente nenhuma gracinha. Ana abriu o envelope, as mãos tremendo. Dentro havia um bilhete, escrito à mão. Se quer saber a verdade, me encontre no antigo armazém do porto, amanhã ao amanhecer. Mas venha sozinha. Se trouxer alguém, todos morrerão. Ana sentiu um calafrio. Quem tinha escrito aquele bilhete? E o que significava tudo aquilo? Ela olhou para Ricardo, os olhos cheios de medo e de determinação. Eu preciso ir, Ana disse, a voz embargada. Eu preciso descobrir a verdade, mesmo que isso me custe a vida. Ricardo a olhou desesperado. Não, Ana, você não pode ir sozinha. É uma armadilha. Eles vão te matar. Eu sei, Ricardo, mas eu não tenho escolha. Se eu não for, nunca vou saber o que aconteceu de verdade e nunca vou ter paz. Ana olhou para o delegado. Eu preciso ir ao banheiro, ela disse. O delegado revirou os olhos, mas acenou com a cabeça. 2 policiais a escoltaram até o banheiro. Lá dentro, Ana respirou fundo. Precisava pensar rápido. Precisava bolar um plano. De repente, ela olhou para o espelho e viu uma sombra atrás dela. Ana se virou e deu de cara com ela mesma. Só que não era ela. Era outra mulher, idêntica a ela. Um sorriso frio nos lábios. Olá, irmãzinha, a outra Ana disse. Achei que nunca mais te encontraria. Olá, irmãzinha, a outra Ana disse. Achei que nunca mais te encontraria. Ana não conseguia falar. Era como se estivesse olhando para um espelho. Só que o reflexo tinha vida própria. Uma maldade estampada no rosto. Quem era aquela mulher? Como era possível serem tão parecidas? Quem é você? Ana conseguiu perguntar, da voz tremendo. A outra Ana riu, um som frio que arrepiou a espinha. Eu sou você, querida. Ou melhor, eu era você, antes de a vida te amolecer. Naquele momento, a porta do banheiro se abriu. Os policiais entraram, armas em punho. Viram as 2 Anas e ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Ela é igual a você, um dos policiais exclamou, incrédulo. A outra Ana agiu rápido. Pegou a arma de um dos policiais e atirou. 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros. Os policiais caíram no chão, mortos. Ricardo, que estava esperando do lado de fora, ouviu os tiros e entrou correndo no banheiro. Viu a cena e ficou chocado. Ana, o que você fez? Ele perguntou, desesperado. A outra Ana se virou para Ricardo, um sorriso diabólico no rosto. Eu? Eu não fiz nada. Foi ela. E apontou a arma para Ana. Ricardo se jogou na frente de Ana, protegendo-a com o corpo. A outra Ana hesitou por um segundo, mas logo apertou o gatilho. O tiro acertou Ricardo em cheio. Ele caiu no chão, gemendo de dor. Ana gritou, desesperada. Ricardo, não! Por favor, não morra! A outra Ana riu satisfeita. Que cena linda! Mas ainda não acabou. E, antes que Ana pudesse reagir, a outra Ana a agarrou pelo braço e a arrastou para fora do banheiro. Vamos, irmãzinha. Temos um encontro para cumprir. No armazém do porto. Lembra? Ela disse, com um sorriso sádico. Ana tentava se soltar, mas a outra Ana era muito forte. Ela a arrastou para fora da delegacia, para o meio da rua. E ali no meio da rua, Ana viu
Um carro, com Helena dentro, viva e sorrindo. Surpresa! Helena gritou, com uma voz que Ana nunca tinha ouvido antes. Achou mesmo que eu ia morrer tão fácil assim? O mundo de Ana desabou de vez. Helena, viva! E com a outra Ana. O que estava acontecendo? De repente, Ana entendeu. Tudo fazia sentido agora. Helena não era a avó dela. Não era a mãe do Valdemar e do Ricardo. Não era nada do que ela dizia ser. Helena era a mente por trás de tudo. A responsável por todas as mortes. A culpada por toda a dor. E a outra Ana era a filha dela, a irmã gêmea de Ana, a arma secreta de Helena. Vocês são... Ana começou a dizer, mas a voz não saía. Helena riu, satisfeita. Somos a sua pior, completou Helena, com aquela voz esganiçada que Ana nunca tinha ouvido antes. O carro arrancou. A outra Ana, colada no vidro, debochava. Sentiu o mundo girar. Traída, usada, destruída. Ricardo sangrando no chão da delegacia. Será que ele ia aguentar? De repente um clarão, um freio cantando. O carro de Helena capotou. Fumaça, gritos, o cheiro de gasolina invadindo tudo. Ana correu. Precisava tirar Ricardo dali. Precisava fazer alguma coisa. Mas a delegacia, um caos. Policiais correndo, gente gritando, a sirene berrando sem parar. Ninguém ligava para ela, ninguém via a dor no seu rosto. No meio daquele inferno, um toque no ombro, um cara de terno, cara fechada, um olhar, familiar. Preciso que venha comigo, ele disse, a voz calma, mas firme. É sobre sua mãe. Mãe? Que mãe? A Maria que tinha fugido de casa grávida? Ou a Helena, a psicopata que tinha acabado de explodir num carro? O cara não esperou resposta. Puxou Ana pelo braço, a guiando por um labirinto de corredores. Até que chegaram numa sala pequena, escura, com uma mesa e duas cadeiras. Sente-se, ele ordenou. Preciso te contar uma história. Ana sentou, as pernas tremendo. O cara respirou fundo, ajeitou a gravata e começou a falar. Sua mãe, Maria, ela era uma mulher especial. Trabalhava pra gente. Uma agente infiltrada. Missões perigosas, segredos. De Estado. Coisas que você nem imagina. Ana arregalou os olhos. Agente secreta? A faxineira que ela tanto admirava? Mas aí ela se apaixonou por um cara errado, Valdemar, um criminoso barra pesada. Nós a alertamos, mas ela não quis ouvir. Largou tudo, sumiu no mundo, grávida de você. Ana não entendia nada. Valdemar, o criminoso? O pai dela? Anos depois, descobrimos que ela tinha tido gêmeas, você e a outra. Helena, a nossa Helena, encontrou vocês primeiro. Adoeceu a cabeça. Pirou de vez. Queria usar as duas para se vingar da Maria. Um plano maluco, cheio de ódio. A mente de Ana explodiu. Gêmea, agente secreta, vingança. Era muita coisa para processar. Mas, e o Ricardo? Ele sabia de tudo isso? Ana perguntou, a voz um fio. O cara suspirou. Ricardo era complicado, envolvido com gente barra pesada. Usamos ele para chegar até Helena. Ele não sabia da sua existência. Pelo menos, não até pouco tempo atrás. Ana sentiu um aperto no peito. Ricardo, usado? Cúmplice? Inocente? E agora? O que vai acontecer comigo? Ana perguntou, desesperada. E cara sorriu. Um sorriso frio, calculista. Agora você vai continuar o trabalho da sua mãe. Vai se infiltrar. Vai descobrir os segredos. Vai se vingar. Ana,
olhou para o cara. O olhar vazio, a alma despedaçada. Vingança? Era tudo o que ela tinha agora. Mas, e o Ricardo? Ele está vivo? Ana perguntou com a última esperança. O cara deu de ombros. Isso depende de você. Naquele momento, a porta da sala se abriu. Um policial entrou, com um olhar estranho. Senhora, temos más notícias. O corpo da Helena sumiu. Evaporou. Não está mais no carro. Ana sentiu um arrepio na espinha. Helena? Viva? De novo? O policial continuou. E encontramos isso no bolso dela. Ele entregou um pequeno objeto para Ana. Um objeto familiar. Um objeto que ela conhecia muito bem. Era um porta-retrato, com a foto de duas meninas, Sofia e Manuela. E atrás da foto, uma frase escrita à mão. A brincadeira só está começando. A brincadeira só está começando. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. As meninas, elas não estavam mortas. Elas estavam em algum lugar, com Helena. E Ana sabia no fundo do seu coração que a sua vida nunca mais seria a mesma. A vingança tinha começado, e ela ia até o fim. Custe o que custasse. Ana olhou para o porta-retrato. A foto das meninas borrada pelas lágrimas. Raiva, desespero, um buraco no peito, que parecia engolir tudo. Aquele bilhete, Helena estava viva, as meninas, Deus as meninas. O cara de terno suspirou impaciente. Precisa escolher um lado, Ana. Ou entra no jogo, ou some. Jogo? Que jogo? Um jogo sujo, sangrento, sem regras. Mas as meninas, Sofia, Manuela, precisava salvá-las, custe o que custasse. Eu topo, Ana disse, a voz rouca, quase um sussurro. O cara sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos. Ótimo. A partir de agora, você é nossa. Vai receber instruções. Confie em ninguém, principalmente em mim. Confiar em ninguém, nem no Ricardo? Será que ele estava bem? Será que ia perdoá-la por tudo? A mente de Ana era um turbilhão. Precisava de um plano, precisava agir, precisava sobreviver. Naquela noite, sozinha num quarto de hotel, as paredes descascadas, a TV chiando, Ana se sentia mais perdida do que nunca. Pegou o celular, hesitou. Ligar pro Ricardo? Impossível. Helena podia estar vigiando. De repente, uma mensagem. Um número desconhecido. Encontre-me no terraço do edifício Itália. Meia-noite. Sozinha. Medo. Muito medo. Mas a esperança de rever as meninas era maior. No terraço, o vento gelado cortava o rosto. A cidade lá embaixo, um mar de luzes indiferentes. E lá estava ela, Helena, impecável, imperturbável. Sentiu. Minha falta, querida? Helena perguntou, a voz suave, quase carinhosa. Ana não respondeu, apenas a encarou. Ódio puro nos olhos. Onde estão as meninas? Ana perguntou, a voz firme, apesar do tremor. Helena sorriu, um sorriso enigmático. Seguras, por enquanto, e tirou uma arma da bolsa. Apontou para Ana. É o fim da linha, querida. Seu joguinho acaba aqui. Ana respirou fundo. Era agora, ou nunca. Por que está fazendo isso? Ana perguntou, ganhando tempo. Por que tanta maldade? Helena riu, uma risada histérica, assustadora. Maldade? Eu só estou limpando o mundo, eliminando a escória. Você, a Maria, todos vocês são a doença. Ana sentiu o sangue gelar. Helena era louca, completamente louca. De repente, um barulho.
Um estampido, um grito. Helena caiu no chão, a arma rolando para longe, e de trás da porta ele surgiu, Ricardo, com uma arma na mão. Não podia deixar você sozinha, ele disse, a voz rouca, os olhos cheios de lágrimas. Ana correu para ele, abraçou-o com força. Eu te amo, Ana sussurrou com a voz embargada. Me perdoa por tudo. Ricardo a apertou em seus braços. Eu também te amo, e sempre vou te proteger. Mas a paz durou pouco. Um grito agudo cortou o ar. A outra Ana. Ela estava viva e correndo em direção a eles, com uma faca na mão. A luta foi rápida, brutal. Ricardo conseguiu desarmá-la, mas ela era forte, ágil. No meio da confusão, Ana viu uma chance. Pegou a arma de Helena e apontou para a outra Ana, sua irmã gêmea, sua inimiga mortal. A hesitação durou um segundo, apenas um segundo. E então, Ana apertou o gatilho. A outra Ana caiu no chão, morta. O silêncio tomou conta do terraço, apenas o vento uivando. Ana olhou para Ricardo, os olhos cheios de horror. Eu fiz o que tinha que ser feito. Bah! Ana disse, a voz tremendo. Ricardo o abraçou. Eu sei, mas Ana sabia, no fundo do seu coração, a brincadeira só estava começando. E elas ainda estavam lá fora. Aqui é a hora da verdade. Se você chegou até aqui, sentiu o peso dessa história, a angústia da Ana, o sabor amargo da vingança, então você precisa fazer sua parte. Inscreva-se agora. Não espere nem mais um segundo. Clique nesse botão vermelho e garanta seu lugar nessa comunidade de verdadeiros fãs. Histórias como essa você só encontra aqui. Esmague esse like. Mostrem que você está do nosso lado. Clique, clique, clique. Alimente o algoritmo e nos ajude a espalhar essa história para o mundo. Comente, inunde a sessão. O que você achou desse final? Acredita que as meninas estão vivas? Queremos saber tudo. Suas teorias, suas reações, seus palpites, tudo. Compartilhe, seja a voz. Envie esse vídeo para 5 amigos agora. Aqueles que amam uma boa história, que se arrepiam com um final chocante. Eles precisam conhecer esse canal. Você que chegou até aqui, você é a força que nos move. Mostre seu apoio, faça sua parte. A próxima história exclusiva pode depender de você. A hora é agora. Vamos juntos!